Sabe aquela ideia de open house? Muita gente acha que é só abrir a porta e esperar. Mas e se eu dissesse que existe um manual, um verdadeiro passo a passo para transformar isso num evento de vendas memorável? É exatamente isso que a gente vai ver agora. O guia completo para uma open house perfeita. Então, vamos lá direto ao ponto. O que faz uma open house ser só ok e outra ser uau, espetacular? Daquelas que geram negócios de verdade e que as pessoas não esquecem. A resposta, olha, tá toda nos detalhes, na estratégia. E é exatamente esse o nosso mergulho de hoje. Tudo bem, então por onde a gente começa? Bem, antes do primeiro visitante chegar. A fase de preparação, essa é a base de tudo. Talvez a parte mais importante. É o trabalho de formiguinha, sabe? Aquele que ninguém vê, mas que faz toda a diferença para o show acontecer. Olha só, divulgar a open house não é só colocar uma placa na frente e pronto. Não mesmo. É uma operação de verdade. Claro, o básico tem que ser feito. Definir data, hora, espalhar as placas. Depois, a gente bota a máquina para rodar com e-mails, redes sociais. Mas o pulo do gato, o que realmente vira o jogo, é o contato pessoal. É pegar o telefone e ligar. E o mais importante, bater na porta dos vizinhos. Pensa bem, um convite cara a cara transforma o vizinho no seu melhor vendedor. Eles são os primeiros a saber de alguém querendo se mudar para lá. Mas ó, divulgar bem é só metade do caminho, tá? A outra metade é a preparação pessoal, é o dever de casa do corretor. Porque no fim das contas, a ferramenta mais poderosa que se tem é o conhecimento. E o que significa essa lição de casa? Significa virar a referência daquele lugar. É conhecer o imóvel de cabo a rabo, saber tudo sobre a vizinhança, é estar pronto para responder qualquer pergunta, sem gaguejar. E claro, ter os materiais informativos ali, na mão, o tablet ou a ficha de registro prontinhos. Isso não é só organização, gente. Isso passa uma confiança absurda na hora. Ok, preparação feita. Agora a gente avança no tempo. Chegou o grande dia. E aqui o foco muda total. A missão agora é criar um ambiente, uma atmosfera tão boa que as pessoas não queiram mais ir embora. Contagem regressiva. Faltam 30 minutos para começar. É agora que a adrenalina sobe. É a hora de dar aquela última checada em tudo, sabe? São os ajustes fininhos, aqueles detalhes que vão garantir uma primeira impressão daquelas de cinema. E dá uma olhada nisso aqui. É o cheque da atmosfera. De um lado, o que fazer? Acender todas as luzes, abrir janelas e persianas para entrar ar e luz, deixar o espaço respirar, bota uma musiquinha ambiente bem suave. Do outro lado, os erros fatais. Deixar a TV ligada, aquele silêncio de velório ou, o pior de todos, esquecer dos detalhes. É a diferença entre um lugar que abraça e um lugar que expulsa. E falando em detalhes, a gente está falando dos 5 sentidos. Pensa nisso. Um cheirinho bom no ar, sabe? Leve, fresco. Umas bebidinhas, algo simples. E atenção aos mínimos detalhes que fazem uma diferença gigante. Lixo, fora. Tampa do vaso fechada, sempre. São coisinhas pequenas, mas que gritam profissionalismo e cuidado. Beleza, o cenário tá perfeito, a casa tá convidativa. Agora, o holofote vai pro momento da verdade. A chegada do visitante. A primeira impressão acontece ali, em segundos. Não tem segunda chance. A abordagem tem que ser certeira. E aí, o que se fala nesses primeiros segundos cruciais? Ter uma frase de abertura na cabeça não é para parecer um robô, não. É para ser eficiente. É ter a combinação perfeita entre ser acolhedor e seguir o procedimento. E tem uma frase que é mágica. E a frase é essa: pode entrar, fique à vontade para dar uma olhada. Só por uma questão de segurança, posso pedir para assinar nosso registro de visitas antes de conhecer a casa? Simplesmente genial. É super convidativo, mas ao mesmo tempo já resolve a questão do registro de um jeito educado, profissional. Usar a segurança como motivo é perfeito, funciona toda vez. Ok, a pessoa entrou, olhou a casa. E agora? Agora começa a parte mais estratégica do jogo. A gente sai do modo tour e entra no modo conversa. É aqui que um visitante pode virar um cliente fiel. E o segredo aqui não é fazer um interrogatório, pelo amor de Deus. É conversar com um propósito. O que a gente vai ver agora é um verdadeiro kit de perguntas inteligentes para entender de forma sutil o que cada pessoa precisa. A primeira pergunta, super simples. Já faz muito tempo que estão procurando? A resposta para isso é um termômetro.
Se a pessoa está procurando há meses, ela já entende mais do mercado, talvez esteja mais pronta para decidir. Se acabou de começar, vai precisar de mais ajuda. É o ponto de partida para saber como guiar a conversa. Depois a gente vai para o financeiro. E em que faixa de preço vocês estão pensando? É uma pergunta direta, mas olha, essencial. Isso serve para ver se essa casa se encaixa, claro, mas também já abre a porta para ajudar com outras opções. Define o campo de jogo. Agora, uma pergunta que é um divisor de águas. Vocês já estão com a pré-qualificação de financiamento aprovada? A resposta para essa pergunta separa quem está só olhando de quem está realmente pronto para comprar. É um sinalizador fortíssimo de que a pessoa está no ponto de agir. E para fechar, a pergunta que todo corretor precisa fazer. Você já tem algum corretor acompanhando vocês nessa busca? Isso é fundamental. Define na hora se aquela pessoa é um potencial cliente novo ou se já está sendo atendida. É uma questão de ética e de saber como proceder. E depois de perguntar, é hora de ajudar, de oferecer algo de valor. E aqui tem duas sacadas excelentes. Uma é oferecer um questionário de comprador para ajudar a pessoa a organizar as próprias ideias do que ela realmente quer. É uma ajuda e tanto. A outra é se oferecer para mandar uma lista de outros imóveis na região. As duas coisas entregam valor na hora e te colocam na posição de consultor, não só de alguém que quer vender aquela casa. Pronto, a open house acabou, o último visitante foi embora. Fim de jogo? De jeito nenhum. Agora começa a fase mais decisiva de todas. É aqui que a mágica acontece e o interesse vira negócio. E o processo de follow-up é super simples, mas nossa, como é poderoso. São 2 passos. Primeiro, um e-mail ou uma mensagem de agradecimento para todo mundo que foi. Segundo, uma ligação pessoal. Essa combinação do escrito com o falado cria uma conexão muito mais forte e mostra um profissionalismo que, convenhamos, pouca gente tem. E a base de tudo isso, o que costura tudo, é uma coisa simples: gratidão. Agradecer a cada pessoa pelo tempo dela. Esse é o toque final que deixa uma marca de respeito, sabe? Um gesto pequeno com um impacto gigante para construir uma relação de confiança. E tudo isso leva a gente para uma pergunta final. Para a gente pensar mesmo, o objetivo é só mostrar uma casa? Ou é começar um relacionamento? Quando a gente para de ver a open house como um evento isolado e passa a ver como o primeiro aperto de mão, o começo de uma relação de confiança, aí o jogo muda completamente. E essa, no fim do dia, é a verdadeira chave de sucesso.